A biometria de impressão digital é um método de identificação que usa o padrão único de sulcos e vales nas pontas dos dedos para reconhecer indivíduos. É uma técnica amplamente utilizada em sistemas de segurança e autenticação e garante a identificação precisa e confiável. Claro, ela não é perfeita. A impressão digital pode ser desgastada devido a atividades manuais, lesões ou problemas com os dedos, que podem dificultar a captura da impressão digital. E também pode acontecer do órgão que deveria zelar pela segurança dispensar o fraudador da necessidade do exame de biometria. Foi o que o INSS fez com o sindicato do irmão do Lula. E o relatório da Pocilga, Polícia Federal, que detalhou as fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, aponta que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, teve o aval da direção do órgão para fazer descontos sem a necessidade de cumprir os requisitos de validação. O detalhe interessante? A entidade tem como vice-presidente o irmão do presidente da República, Luiz Ignorácio Lula da Silva, o Frei Chico. Não consigo acreditar que o irmão de um comunista preso por corrupção e lavagem de dinheiro possa estar metido num esquema de corrupção. Quem diria? A vida é mesmo cheia de surpresas. Sim, meu amigo, você aí, mortal comum, que teve que fazer prova de vida, tirar foto, piscar para o sistema, quase fazer moonwalk na frente da câmera do banco para provar que está vivo. Pois é, enquanto isso, um sindicato ligado ao irmão do Lula, aquele mesmo Frei Chico, que de Frei só tem o nome, porque de franciscano não tem nada, foi agraciado com um presentinho do INSS, a isenção da exigência de biometria. E justo esse sindicato, com esse histórico limpíssimo, quase angelical, recebeu o mimo de não precisar da tal biometria para fazer o reconhecimento dos seus segurados. Por quê? Confiança é tudo. E se não podemos confiar num sindicato do irmão do presidente, vamos confiar em quem? No CPF? No cadastro do SUS? A história vai ficando cada vez melhor, né? Enquanto você apanha do app do banco, seu rosto é rejeitado 3 vezes pela inteligência artificial e o gerente te trata como se você fosse um farsante tentando sacar R$ 1.200 de aposentadoria, o sindicato do mano do Lula opera no modo turbo. Sem biometria, sem fila, sem vergonha. Segundo o INSS, a decisão foi técnica. Claro, técnica de sumô aplicada na cara da moralidade pública. Técnica de mágica, fez a biometria sumir. Técnica de puxadinho institucional. Quando é pro povo, burocracia. Quando é pros parceiros, desburocratiza. Resultado? Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o faturamento do Sindinap aumentou em 100 milhões de reais em um período de 3 anos. Apesar das suspeitas sobre a entidade, Frei Chico não é investigado. E nem será. Afinal, a PF, como disse Flávio Dino, serve a Lula. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. E se a PF serve a Lula, ela pode também dar uma mãozinha ao irmão dele, né? Deve haver um pacote família, igual aqueles do Spotify. Os irmãos ladrão ficam soltos, mas as notícias também correm soltas e a imagem deles fica mais manchada ainda. O mais engraçado é que o jornalista da Globo News e sósia do Gonzo, Octávio Fedes, não sabia que o sindicato do irmão do Lula havia sido beneficiado pela ausência de biometria e falou ao vivo sobre a importância da biometria para conter as fraudes. Fraude no INSS, Polícia Federal conclui que a checagem por biometria poderia ter impedido... É isso. Julho de 2024, a Polícia Federal fez um levantamento e concluiu que metade dos casos de fraude seria resolvido com a implementação da biometria, que também era a solução para esse caso. Uma coisa leva a outra.
Claro. Uma coisa, com a biometria, tanto que o INSS pediu para a DataPrev, mas a DataPrev fez a biometria, mas não ficou satisfeito, não ficaram satisfeitos. Eles são tão rigorosos que não ficaram satisfeitos com o sistema de biometria. Então, a Polícia Federal ela analisou 245 operações sobre irregularidades e concluiu que mais da metade poderia ter sido evitada com um controle mais rígido na identificação dos beneficiários. E o diretor-geral da PF, Andrei Passos, calcula um prejuízo evitável de 1,2 bilhão por ano. Nossa. 1 bilhão por ano. Então, a Polícia Federal chegou para a Previdência e falou, olha, bota a biometria, eu uso no prédio da minha mãe, no prédio do meu sogro, uso na academia. Oi, né? Tudo no Maracanã. Pra tudo. Cara, até para usar a expressão do Lupe, botequim, né? Que ele disse que o INSS não é um botequim. Você não tem um botequim com biometria? Oi? Você não vai num botequim com biometria? Daqui a pouco tem. Mas o que eu falei é o seguinte, é que se o INSS fosse botequim, não tinha roubo. Porque no botequim, Tá o lá cara fica lá na caixa. Vigiando cada E o passo. aposentado entra no botequim e não sai roubado. Bebe sua cervejinha, se desconfiar da conta, chama, bota lá no papel, INSS tá muito... Se fosse botequim, era sério. Olha a cara dos colegas dele. Se arrependimento matasse. Mas era tarde demais. O povo já havia se ligado e foi lá comentar sobre o irmão do Lula. Dinheiro dos respiradores do Nordeste desviados, Correios quebrado, taxas e mais taxas, agora o INSS roubado. Mas o problema era o Bolsonaro. Eita Globo! Mas essa notícia do irmão do Lula, quanto mais mexe, mais fede. Pelo jeito, mexer em dinheiro público já virou um negócio de família. O mais engraçado é que o Stalinácio posa de honesto, diz que vai investigar e punir quem fez essas fraudes, mas demitir o Carlos Lupe, ele não demite. E investigar o próprio irmão, ele nunca vai fazer. Mesmo assim, para manter as aparências, o governo Stalinácio manda mensagens no zap da Mortadela Lima para dizer que eles estão muito bravos com o Lupe. Vocês estão vendo aí o tom do Lula? Esse é o tom que o governo queria dar para esse caso desde o dia 1. Essa foi a orientação, inclusive, do secretário de Comunicação Social, que foi chamado a auxiliar a estratégia para aquela entrevista coletiva que anunciou os detalhes da operação da Polícia Federal que derrubou toda a cúpula do INSS envolvida nesse escândalo pavoroso. Teve uma pessoa que destoou de tudo, você já sabe, Carlos Lupe. Eu vou rememorar aqui um pouquinho como foi essa reunião do ministro, na qual o ministro, hoje, num tom já bem mais combativo, porque na corda bamba, ele chegou lá, ele foi mandado para a reunião no Ministério da Justiça, essa que você está vendo aí, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula ligou para ele e falou, Lupe, vá. Num primeiro momento, nem participar da entrevista coletiva o Lupe queria. Ele chegou a defender internamente, na cara do diretor-geral da Polícia Federal, na cara do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, que estava tudo resolvido.
Tudo resolvido dentro do INSS. Ele chegou a dizer, olha, nós fizemos uma instrução normativa, agora a coisa está sob controle. E aí foi rebatido. Como sob controle? Vocês estão autorizando, inclusive, novas associações a entrarem nesse esquema que está completamente em descalabro. O clima antes foi horroroso, mas o que foi exposto durante a coletiva deixou tudo mais evidente. As idas e vindas do Carlos Lupe, gente, para integrantes do governo, deixaram ele em uma situação insustentável. A pressão para que haja uma saída deste ministro, do ministro da Previdência, é interna. Muita gente descreve como vergonhosa a atuação de Carlos Lupe no primeiro momento, no segundo dia. Lembrando para vocês, Lupe, como você viu no Conexão Globo News, teve ordem às 11 horas da manhã do presidente Lula para demitir o aliado dele da chefia do INSS e não cumpriu. Ele entregou o desgaste para o Palácio do Planalto, que agora está tentando lidar com esse desgaste na forma desse discurso político do Lula, que você viu ontem no Dia do Trabalho, de que foi a gestão dele que desbaratou um esquema que vinha desde a administração Bolsonaro, mas que a própria PF mostra, cresceu nas mãos do aliado do Lupe. É importante a gente entender que, neste momento, o Lupe está preso por um fio que está ligando diretamente ele, que conhece há muitos anos, décadas, o próprio presidente Lula, e o chefe do Palácio do Planalto. Se esse fio vai se sustentar e até quando, a gente ainda vai ver. A grande questão aí é não melindrar o PDT, que tem uma bancada de 17 deputados. E como a base do governo hoje no Congresso é uma gelatina, o Planalto não está podendo abrir mão de ninguém. Olha a tristeza dela. Se fosse notícia do Bolsonaro, tava toda serelepe e saltitante. Tá cada vez mais difícil passar pano, né, Mortadela? Dá-lhe, Lula, passar a mão. Se fosse no governo anterior, você diria ministro bolsonarista. Mas agora finge que não sabe que foi Lula quem o nomeou. Não é à toa que a audiência da Globo News só cai. Carlos Lupe tá insustentável, mas o ladrão tá sustentável, né? Pelo menos na Globo News. Demorou. O problema é que eles precisam defender os parceiros. Se demitir, vai saber que eles ficam com raivinha e dão com a língua nos dentes. E o Lula não sabia de nada. De novo, só o irmão dele. E assim seguimos, amigos. Num país onde a biometria é para vigiar o povo, mas nunca para atrapalhar o lucro do sindicato do irmão do presidente. Porque aqui, quem tem padrinho não morre pagão. Morre aposentado. Sem biometria, mas com muito benefício. O INSS dispensou a exigência de biometria para o sindicato do irmão do Lula por um simples motivo. O dedo que falta não tem digital. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se prepare, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país. E é por isso que os Correios também não serão privatizados. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.